Minha experiência com batismo com o Espírito Santo e com fogo, parte 2. No primeiro vídeo eu falo um pouco, né, sobre o começo da trajetória e algumas coisinhas aí que aconteceu. E ainda te dou algumas dicas, né? Pra te ajudar aí com você, caso você esteja percebendo alguns sinais, como eu disse lá. Primeiro, de ter sonhos, falando em línguas, ainda que não fale aqui. Segunda coisa que eu falo lá é sobre você vir em línguas na mente e você tem medo de não ser sua. E aqui eu vou falar para você mais sobre isso. Então, depois disso, eu comecei sempre que eu ia orar, eu vinha palavras na minha mente. E a primeira palavra que vinha era decanta, raba, suliana. Sempre essa língua. Decanta, raba, suliana. E aí eu fiquei naquilo assim, opa, isso aqui é igual a língua da irmã da igreja. E eu fiquei morrendo de medo. Eu falei assim, tô com demônio. Eu tô com espírito engano. Meu Deus do céu, eu tô copiando a irmã. Gente, eu comecei a ficar nessa, sabe, pensar essas coisas. E aí fui procurar, né, perguntar com alguns líderes, alguns pastores que já falavam, né, já tinha esse dom, já tava fluindo esse dom. E eles falaram, não, Breno, você já foi batizado. Eu falei, não, mas sei lá, é igual do irmão. Não, mas é assim mesmo. Eu falei, não, mas vem na minha mente. Porque eu achava que, sei lá, um anjo vinha, pegava na minha boca e mandava eu falar, né? Gente, a gente pensa essas coisas, né? No começo é tudo muito novo, sabe? Muito novo. E tudo bem, nesse dia eu me lembro que eu fui, né? Passou uns dias, eu fui, botei um louvor. E teve um dia que eu saí pesquisando no YouTube, sabe? Pessoas que tinham recebido, o que acontecia. Então eu fui pesquisar mais sobre isso. E eu vi muitos vídeos, muitos relatos, né? Via pessoas orando ali em alguns vídeos para pessoas receberem o dom, né? Transferindo online. Então nossa, nesse dia eu lembro que eu assisti, acho que uns 20 e poucos vídeos, ou menos, eu não sei dizer quantos, né? De tanto que eu via vídeo de pessoas ensinando, falando sobre isso. Tá bom. E aí eu peguei e falei, hoje eu quero ser batizado. Hoje eu quero. E eu passei a tarde toda. Eu me lembro que eu tava no jejum, eu fiquei desde meio-dia até de tarde, eu acho que até umas 6 horas, o dia todinho, pelejando, sabe? Batalhando, orando, chorando e ouvindo louvores. E nesse dia eu tava no jejum, aí eu botei esse louvor dessa conferência da Gabriela Rocha, que tinha vários louvores que eu gosto, né? E ali eu comecei a louvar. De repente, eu lembro que eu falei, me canta, orava, de repente saiu. Nossa, nesse dia que saiu essa palavra, porque antes eu só tava dentro da minha cabeça. Quando saiu, eu tava ali, eu senti assim, gente, eu nunca vou esquecer essa sensação, sabe? Porque quando eu falei de canto, era uma autoridade que eu senti meu corpo todo queimar, sabe? Eu senti meu corpo queimar. Eu já tô falando, sentindo a presença falando. Então, minha irmã começou a queimar já. Então, eu senti meu corpo começou a pegar fogo. Na hora que eu falei, eu abri meu olho assim, eu fiquei bem assim. Eu falei, eu falei. E ficou aquele misto de emoções. Porque fiquei assim, ao mesmo tempo fiquei sentindo a presença de Deus, fiquei com medo de ser do diabo, fiquei. Nossa, foi tanta coisa que aconteceu. Ao mesmo tempo fiquei feliz, ao mesmo tempo fiquei com medo, ao mesmo tempo. Medo assim que eu digo, gente, de ter copiado, de ter sido assim, sabe? Coisa da minha cabeça. É isso que eu medo. E eu fiquei, nossa, eu falei. E ao mesmo tempo, ai, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa se eu tô pecando. Me perdoa, Jesus. Ai, se eu tô imitando alguém. Ai, Senhor, será que eu tô com capeta? Ai, gente, eu comecei a ficar assim. E ao mesmo tempo eu falei, não, nossa, mas foi tão bom, nossa. Parecia que saindo algo de mim, assim. Gente, um misto de emoções. E eu peguei e falei, se for do Senhor, eu vou falar de novo, vou falar de novo. Aí eu comecei a louvar de novo. Aí de repente saiu de novo. E eu fiquei repetindo aquilo, aquela palavra. E eu, quanto mais eu repetia, mais eu sentia a presença de Deus, mais. E, gente, eu senti uma. Nossa, tem uma hora que eu fui tomada. Eu fui tomada em línguas. Que eu comecei a falar tanto que eu não conseguia mais parar. E aí saiu, parece assim que quando destravou de uma vez. E aí eu comecei a falar. E eu lá, e eu comecei a chorar, ficar alegre, me deu uma alegria, sabe? Uma paz tão grande. E eu sentindo aquela presença do Senhor, aquela presença de Deus, sabe? E eu sentia meu corpo queimar, gente, parecia que eu pegava choque, sabe? Meu rosto assim, parecia que alguém. Eu não sei explicar pra vocês, mas, gente, aquela descarga, aquela, sabe? E ali eu fui tomada. E eu fiquei ali. Gente, eu chorei tanto assim. Eu ria, eu chorava, tanta coisa que aconteceu ali. E fiquei horas e horas ali, né? Depois de novo, horas e horas. E quando, né, eu parei de falar, me deu uma vontade tão grande de sair de casa. Gente, isso aqui parece loucura, sabe? Isso aqui, diz aí se aconteceu com vocês, mas me deu uma vontade tão grande de sair daqui de casa e ir pro meio da rua e falar de Jesus, de gritar no meio da rua, gente, de dizer assim, sabe? Eu queria pregar pra todo mundo, me deu vontade de falar de Jesus pra todo mundo, me deu vontade de voar, me deu vontade de correr, me deu vontade assim de ir pro meio da rua e dizer, gente, Jesus é vivo, sabe? Me deu vontade de, sabe, de fazer isso, gente. Me deu uma vontade de sair pra evangelizar, pra pregar na hora, assim, sabe? E eu falei, meu Deus, eu preciso sair pra evangelizar essa hora. E já era de noite, já era 6 horas. E eu querendo sair pra evangelizar. Eu queria falar de Jesus pra todo mundo que eu encontrasse na rua, gente, sabe?
E eu fiquei com aquilo, aí eu mandei mensagem pra minha líder de célula na época. Eu falei, olha, eu acabei de falar em língua, assim, 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 eu tô tentando entender, eu posso ir na tua casa, ela mora aqui perto. Ela, sim, pode vir, Brenda. Eu falei, olha, aconteceu assim, 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 eu tô sentindo isso. Eu tô sentindo... Ela, calma, você foi batizada. Eu falei, mas é assim mesmo, lá é, Brenda. Eu falei, mano, eu tô querendo evangelizar, eu tô querendo pegar pra todo mundo, eu tô sentindo vontade de gritar no meio da rua, dizer que Jesus é bom. Gente, me deu essa vontade. Gente, eu não sei se eu tô sabendo explicar pra vocês, mas eu senti esse misto de emoções. E desde aí, sabe? Desde aí, a minha vida mudou, as coisas começaram a mudar, minha vida espiritual. Digo pra vocês, eu comecei a ter mais fome, eu comecei a ter mais sede, eu comecei a ter experiências com o Senhor, os dons foram destravados mais e mais, eu comecei a ter autoridade, né? E eu vou contar no próximo vídeo o que aconteceu depois do batismo do Espírito Santo com fogo.